orelha furada. E é bem interessante nessa história, porque existe o escravo, aquele que está ali por obrigação, sendo espancado, sendo obrigado, né? E quantos aqui já sabiam que existiu esse escravo da orelha furada? Quantos já sabiam dessa história, né? Muito linda, né? Que esse por amor. Ele estava ali, continuou por amor, não mais por obrigação, né? Quando, lendo aqui essa história, eu já tinha visto, mas quando o Ribamar me passou este estudo e eu observando ali, eu peguei este pedaço e até, como a Isabela estava perto de mim, eu questionei. Não, ele não ficou por amor, não, ele não ficou de gosto. Ele ficou porque a mulher e os filhos não iam sair, né? Mas eu deixei, mesmo sem observar mais à frente, eu sozinha eu ia me perguntar só, ia conversar comigo mesma. A Isabelle do lado, e aí eu disse, não, ele não ficou por amor, ele não ficou por querer, por livre e espontânea vontade, ele ficou para não deixar a esposa e os filhos lá com o Senhor. Eu não tinha me apercebido ao pedaço que ele diz. Eu amo meu Senhor. Prestem bem atenção. Nos detalhes. Eu amo meu Senhor. Minha mulher e meus filhos. Não quero sair fora. Não quero ter liberdade. Não quero assim ir. Né? Qual foi a primeira frase que ele falou antes que ele dissesse que amava minha mulher e meus esposos? Qual foi a primeira frase que ele falou? Eu amo meu Senhor, né? Então, mas assim, quando eu me questionei, não, ele não ficou por amor, né? Por livre e espontânea vontade, ele ficou por causa da esposa e dos filhos. E aí eu parei, fiquei assim, eu digo, será? Eu tô servindo a Deus? Foi uma coisa minha que não é o caso. Tenho medo estou servindo a Jesus com medo de ir para o inferno? Ou porque eu amo Jesus, amo a Deus? Ardeu meu coração. Ardeu. Eu olhei ali para Isabelle e eu amo meu Deus, eu amo Jesus. Jamais eu quero ir para o inferno, jamais, eu não quero, jamais. Né? Mas eu amo. Eu posso deixar Jesus e Deus qualquer momento. Qualquer momento. Isso, assim, a resposta veio imediatamente. Os irmãos estão entendendo? Imediatamente a resposta veio. E ali eu mesmo já dei a resposta também, não foi, Isabelle? Já me questionei logo. Eu digo, será? Servindo a Deus, a Jesus, com medo de ir para o inferno ou porque amo? Mesma hora meu coração ardeu e a resposta veio. Né? E é todos nós. Nós não estamos servindo a Deus obrigados. Né? Irmãos, é para me ler, viu? Mas é porque é algo que já está no meu coração. O que é para ser passado aqui, olha, é uma folha de um lado e o outro lado, ó. É muita coisa aqui. Mas resumindo todo esse estudo, é nós servirmos ao Senhor por amor, por obediência. Como esse escravo não estava mais lá por obrigação, e sim ele já era aforreado. Eu já ouvi muitas vezes essa palavra lá no passado, né? Ele era um escravo marcado, que quem via ele com a orelha furada, ali ele estava marcado e todos sabiam que ali ele estava naquele local, não mais por obrigação, e sim de livre e espontânea vontade. Por amor ao seu Senhor, por amizade ao seu Senhor. Amém? Pois é, então imediatamente a resposta veio ao meu coração. Digo, não quero ir jamais para o inferno, jamais. Mas eu amo meu Deus, Jesus, eu amo. De livre e espontânea vontade, eu amo. E eu sou livre. Se eu quisesse me afastar, eu sou livre. Deus não me prende, não. Mas eu sirvo a Ele de gosto, de amor, por amor. E que isso seja para todos nós. Que isso esteja no coração de cada um de nós. Amém? Eu vou ler somente o que eu marquei, viu, irmãs? Porque a hora passa rápido e é bastante conteúdo. Diz assim, na introdução, muitos
muitos não enxergam a verdade do senhorio de Jesus sobre suas vidas. O senhorio é o poder de Deus, viu, irmãos? O poder de Deus sobre nós. E nós que a enxergamos, precisamos crescer no nível de entendimento deste nosso relacionamento com o Senhor, né? Nós somos servos. O senhorio do Senhor quer dizer que Ele é Senhor, Ele é o nosso Senhor, nosso dono. Nós somos servos. E aqui, mais adiante, vai falar outra palavra. Ao mesmo tempo em que Ele é o nosso Pai Celestial e nós somos os seus amados filhos e herdeiros, Deus também é o Senhor das nossas vidas e nós somos os seus servos. A palavra servo significa escravo. Isto é exatamente o que nós somos como consequência da redenção de Deus em nossas vidas, né? A palavra servo, nós falamos muito em servo. Escravo já é uma palavra que nós achamos mais pesado, né? Mas a palavra escravo vem da palavra servo, né? Então é como diz que nós somos escravos da orelha furada, porque estamos servindo ao nosso Deus por amor, com liberdade, com satisfação, com alegria, né? Ele não nos prende, não nos prende. Muitos acham, né? Muitos acham, quem não serve a Deus, quem não sabe a alegria que nós sentimos e a satisfação, muitas vezes acha que nós vivemos presos em algum jugo, em algo, né? Em algo que ali nos prende. Não é verdade. Não é verdade, né? E se algum que aceitou Jesus, que se diz ser crente, se sente algum peso, alguma obrigação, ele está errado. Ele está errado. Eu, como mãe, se eu digo para minha filha, assim, e eu vejo ela sem ser gosto, não está de gosto, é de mau gosto, eu não quero. Então, mães aqui, pais aqui, se você, né, diz algo para o seu filho, que é para ele obedecer ou fazer, e você vê que ele não vai fazer de gosto, isso alegra seu coração? Eu sou mãe de uma filha. Quem tem mais filhos, cada um tem uma natureza. Papai do céu é misericordioso ao extremo. Não é verdade? Eu tenho minha filha, Isabelle, isso assim. Ah, mãe, eu digo, tá bom, já não prestou, já não quero. Então, com Deus, eu acredito, irmãs, que que exista pessoas que dizem que estão servindo a Deus e muitas vezes fazem algo assim que, é por causa... Não, Deus não quer assim, Deus não aceita. Na própria palavra diz que Ele não é para nós fazermos relaxadamente. Eu estou falando em questão disso ou daquilo, de cargo, isso e aquilo. Mas eu quero trazer para o lado do amor, do servir, de amar o nosso Deus. Deus não quer amor fingido. Quem aqui quer o amor fingido? Do seu esposo, de um irmão, de uma mãe, de um filho? Quem quer? Quem quer? Não presta, não serve. Não serve. Então, Deus não quer, Ele conhece cada coração, né? Ele conhece cada coração. Ele quer sinceridade. Amém? Vamos continuar. Então, aqui na introdução, deixa claro isso, que a palavra servo significa escravo. Isto é exatamente que nós somos como consequência da redenção de Deus em nossas vidas. Viu? Em consequência da redenção, nós somos servos, escravos, de orelha furada. Vamos entrar no primeiro ponto que diz entendendo a redenção. Porque através da redenção, nós somos escravos de orelha furada. E aqui diz... Para muitos cristãos, a palavra redenção não significa nada mais do que perdão dos pecados ou salvação. Mas o seu significado vai muito além disso. A palavra redenção significa resgate, remissão. Ela significa readquirir uma propriedade perdida. Mas eu lembro como se fosse hoje. A segunda vez que meu irmão viajou para a cidade, para o Pará, estado do Pará. E ali na casa da minha mãe,
ele se ajoelhou e eu orei por ele porque ele ia viajar. E eu pedi a Deus ali, com a mão na cabeça dele, minha mãe do lado, e eu pedi a Deus para resgatar a alma dele. Eu não esqueço dessa oração. Para resgatar. Em meio àquela oração que ele ia viajar para Deus proteger e tudo, mas o principal, irmãs, independente de qualquer coisa, é a salvação. Independente de qualquer coisa. De saúde, de livramento de morte, de prosperidade material. Eu jamais, para mim, o principal é a salvação da minha casa, da minha família. Então, eu estou trazendo esta lembrança minha, porque aqui a palavra redenção significa resgate ou remissão. Remissão de pecados e resgate da alma. Entendeu? Esta pessoa, o qual eu orei, ele está afastado do Senhor. Então, eu pedi, concluí ali a oração pedindo, Senhor, resgata a alma dele, resgata. Naquele momento que eu orava pelo meu irmão, assim, resgata, Senhor, eu lembrava do corpo de bombeiro, quando ele vai num local que está pegando fogo e ali ele resgata pessoas, resgata animais, tira do fogo ali aquela vida. Foi o que veio naquele momento. Vinha isso na minha mente, como se fosse um corpo de bombeiro arrancando. Entendeu? Assim. E isso ficou marcado. Ele já foi pela terceira vez, está pela terceira vez ali. Mas a minha oração é essa. Até o dia eu ver isso se cumprir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio. Porque eu sirvo a Deus crendo nisso e obedeço a Ele crendo nisso. Na salvação da minha casa. Amém? Ficou entendido? Redenção, né? A palavra redenção significa resgate ou remissão. Ela significa readquirir uma propriedade perdida, né? Algo que era da gente e não está sendo mais, mas que de alguma forma vai voltar às nossas mãos. Porque o que eu entendo é isso, a readquirir uma propriedade perdida, né? O inimigo, ele tentou fazer isso conosco, né? Ele tentou nos destruir, mas Deus mandou Jesus morreu para nos resgatar. Fomos resgatados através da morte de Cristo, através do sangue de Cristo derramado na cruz, que foi o único. Foi o único. Nada que possa existir aí fora, nada traz a nossa salvação. Foi Jesus, né? Vamos continuar. Toda dívida tinha que ser paga. Se um indivíduo não tivesse recursos para honrar os seus compromissos, ele deveria dar os seus bens em pagamento. Se estes não fossem suficientes, ele também deveria entregar as suas terras. E se elas ainda não bastassem para a quitação da dívida, o próprio indivíduo, e às vezes até a sua família, deveria ser dado como pagamento. E era um sofrimento, né? É um sofrimento, né? Ter que dar filhos. Na palavra de Deus mostra uma história, né, de uma mulher que ficou sem o esposo e sem condição e ali queriam levar seus filhos, né? Em troca da dívida do seu esposo. Isso era grande sofrimento. Isso faria dele um escravo. E quando isso acontecia com alguém, só havia duas formas de esta pessoa sair da condição de escravidão. Ou alguém pagava a sua dívida, um redentor, que o nosso é quem, irmãos? O nosso redentor. Lá no Rio de Janeiro tem lá aquela estátua imensa. Já diz que ela é o Cristo Redentor deles, talvez, né? Meu não é, né? O meu não é. O meu é totalmente diferente, né? Mas é o Redentor verdadeiro, que não é aquela estátua, mas é o verdadeiro. Vamos continuar. A redenção, bem aqui, ou ela esperava nesta condição até que chegasse o ano do jubileu, que se repetia a cada 50 anos.
ou aparecia alguém para pagar a dívida, seu redentor daquela pessoa, ó, prestem bem atenção, irmãos, ou aquela pessoa teria que esperar o ano do jubileu, 50, que se repetia a cada 50 anos. Muito tempo, né? Porque a nossa vida, a gente sabe que o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence, né? Assim como nós, que não tínhamos Jesus, né? Ou alguém que se encontra afastado, ou que estava afastado, e aí o amanhã não nos pertence. Se nós não tivéssemos conhecido Jesus, ou quem está afastado, não se apressar para voltar para Jesus, o que será? O que será? Então, esses anos aqui, é o que eu entendo e estou tentando passar para os irmãos. Se não existisse alguém para pagar aquela dívida, teria que esperar 50 anos. 50 anos, e a pessoa não sabe nem se teria vida até lá. Né, irmãos? E isso eu trazendo aqui para nós, graças a Deus somos alcançados por Cristo, e aqui estamos obedecendo, aqui estamos servindo a Ele, né? Aqui estamos servindo, né? E que pessoas que estão afastadas, que nós venhamos continuar orando, para que o Espírito Santo continue trabalhando na vida, para que eles se apressem em aceitar, em voltar para Cristo. Porque o amanhã realmente não nos pertence. Jesus pode não voltar agora, mas nós podemos ser chamados a qualquer momento. A qualquer momento. Não sei se é escândalo, se muitas pessoas, se é escândalo para alguns, mas eu costumo dizer, é o meu pensamento, eu não estou esperando Jesus. A vinda de Jesus, como dizem, eu não estou. Eu tenho certeza que até agora, falando aqui, Deus pode me levar. Eu tenho essa certeza. Ah, você não tem certeza da vinda de Cristo? Tenho. Mas eu não estou esperando Ele, como dizem. Eu estou esperando eu ir a qualquer momento. Não sei se é escândalo para alguns que ouvem isso, mas é o que eu penso, é a minha opinião. Alguns que estão esperando Jesus, ele não vem agora não. Aí estão à torta e à direita aí fazendo as coisas. Então eu estou me preparando, para mim é o encontro dele. Estou me preparando não, estou vigiando. Porque quem nos prepara é Jesus. Quem já nos preparou foi Jesus. Ele que morreu por nós. Nós temos que estar vigilante, em obediência, que no final deste estudo, vocês vão ver que a conclusão é obediência ao Senhor. Amém? Então, a pessoa que for escravizada, né, aqui sobre os 50 anos, a redenção era o pagamento da dívida feita por um parente próximo. Por meio do pagamento, ele comprava de volta o que se perdera. Então, a pessoa que for escravizada deixava de pertencer a quem antes ela devia e a quem servia. Mas não deixaria de ser escravo, apenas mudaria de senhor, viu? Agora passaria a ser escravo de quem comprou. Qual então o proveito disso? A pessoa continuaria sendo escravo. Que vantagem seria? Alguém sabe me dizer que vantagem seria essa? Que a pessoa foi comprada por outro. Não seria mais escravo daquele dono, mas seria de outro. Aonde está a diferença aí? Que vantagem teria? É por isso que é bom a gente prestar atenção nos detalhes. Eu era escravo de um dono ali, de alguém super mal, arrogante, que me maltratava. A irmã das Neves é a pessoa que me ama. Aí ela poderia me aforrear. Aí ela me comprou. E no momento eu deixei de ser escrava daquela pessoa que me maltratava. Agora eu seria escrava de uma pessoa que me ama. Aonde está a diferença? Tem diferença ou não tem? Amém. Entenderam? Nós deixamos de ser escravo de quem, gente? Do cão.
Somos escravos de quem? De Deus, de Jesus. Ele nos chicoteia? Amém. Amém. Vamos prestar bem atenção nos detalhes. Se tiver alguma pergunta, podem fazer. Se eu souber responder, eu responderei. Amém? Então, esse escravo, ele foi comprado aqui essa história, né, da pessoa que tinha uma dívida. Ele deixou de ser escravo daquele dono arrogante, que o maltratava, que não o amava. E quem comprou ele foi um parente. Foi alguém da sua família. Alguém que amava. Então, tá aí a diferença, né? Qual, então, o proveito disso? Aí diz aqui, de que adianta ficar livre de um para se tornar escravo de outro? A diferença era que o novo dono era um parente que pagou essa dívida por amor. Jesus nos tirou da mão do cão. Amém? Um escravo normalmente não valia tanto. E justamente por causa do seu amor, ele trataria o escravo com brandura, com misericórdia. Na mão daquele dono carrasco, ele não valia nada. Com certeza. Ambição no dinheiro, né? Mas a pessoa, um ser humano, era somente uma mercadoria. Mas para quem o comprou, ele valia muito. Assim como nós. Não é verdade? Assim como nós. Uhum. Repita a sua pergunta. Por que a gente era escravo do cão? Por causa eu creio, por herança do pecado lá de Adão e Eva. Porque nós mesmos não pedimos para ser. Mas por causa de Adão e Eva, dos nossos pais, lá no Jardim do Éden, nós nos tornamos. Por isso mesmo, Deus mandou Jesus a esta terra para morrer por nós. Porque de nós mesmos, nada nós poderíamos fazer para que nós fôssemos resgatados e redimidos. Amém? Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ficou entendido um pouco sobre a redenção? O que significa redenção? Resgate, remissão de pecados. Amém? Vamos passar para o segundo ponto que diz: o que Jesus Cristo fez por nós? Nos comprou para Deus através da sua morte na cruz. Né? Em Apocalipse 5, na parte B, e o 10, versículo 10 diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Viu? Está em Apocalipse capítulo 5, a parte B do versículo 9 e o versículo 10. Porque fostes morto, Jesus, e com teu sangue compraste para Deus. Sangue de quem, irmãos? Jesus, de Cristo. Para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Foi por todos, né, que Jesus morreu. Foi por todos. Agora poucos querem Jesus. Poucos se decidem por Cristo. Poucos se deixam ser resgatados e redimidos. Por quê? Porque ele não é um dono carrasco. Se fosse, ele pegava a força, amarrava de um por um, como era feito antigamente com os escravos, e saía arrastando até sua fazenda. Não é verdade? Não, ele espera que vá até ele espera. Em Apocalipse diz que ele está à porta e bate. Porque não conhece o verdadeiramente. Como eu já falei inicialmente,
que aquela pessoa que já aceitou a Jesus, que diz que já aceitou, que diz que é crente, e os pensamentos que vêm, porque nós somos falhos e vêm pensamentos ruins à nossa mente. Agora, cabe a nós darmos lugar ou não. Cabe a nós alimentarmos ou não. Aqueles que alimentam e diz Deus é mau, Jesus é mau, é isso e aquilo, não conhece verdadeiramente. Não o conhece verdadeiramente. Porque quem o conhece verdadeiramente, mesmo que venha um pensamento negativo, nós não damos confiança. Nós não damos lugar. Por que eu digo isso? Porque nós somos falhos. É normal o passarinho sobrevoar a nossa cabeça. Agora, nós deixarmos ele assentar e fazer ninho, é escolha nossa. Pensarmos algo, nos questionar, como eu questionei quando o Ribamar me passou esse estudo, eu comecei a estudar e eu digo, não, ele não ficou na casa do dono, do Senhor porque quis, ele ficou porque a esposa e os filhos não poderiam sair, ele ficou por causa da esposa e os filhos. E logo veio a resposta ao meu coração. Não. Tu está servindo a Deus, a Jesus, com medo de ir para o inferno? Sabe que o inferno existe e não quer ir para lá. Não, no mesmo instante meu coração ardeu, que não é por isso que eu sirvo a Deus. Não é. Ou é de verdade ou não é. E meu coração ardeu de amor, Deus sabe. Eu disse para Isabel, Deus conhece o meu coração. Por quê? Porque Deus sabia o que eu estava sentindo naquele momento. E o que eu sinto, eu estou falando é do que eu sinto. Isso. É amor. É consequência. Isso. Como a irmã das Neves está falando, que muitos ainda têm Deus, Jesus como carrasco, né? Mas não é verdade. Não é verdade. A irmã Auricélia já nos trouxe uma porção da palavra nesta noite e ela falou sobre o sofrimento, sobre o deserto. Estar no deserto tem sofrimento, mas é em meio ao deserto, ao sofrimento, onde mais aprendemos. Né? Jesus é mau, Deus é mau, porque é o sofrimento, isso e aquilo. Não, consequências. E mesmo que passamos por dificuldades, é os momentos que nós mais crescemos, que nós mais aprendemos. Na bonança, nós não pegamos tanta lição. É em meio às lutas, às dificuldades, as coisas, as intempéries da vida, é que nós aprendemos as maiores lições. Cada um aqui tem uma estrutura. Cada um aqui aguenta um tanto de luta, de dificuldade. Eu não tenho estrutura para a luta que a irmã das Neves tem, a irmã Francisca, a irmã Auricélia, né? Mas eu também passo por lutas. Amém. Moldada por Cristo. Minha mãe diz assim, Deus sabe o que faz. Se não fosse de Jesus, eu digo, nem viva eu não estaria mais. Mas Deus sabe todas as coisas e pega, salva, limpa e usa. Glória a Deus. E é cada um de nós aqui. E continuemos e vivemos em obediência, trabalhando para o Senhor. Por quê? Porque fomos resgatados por Ele, redimidos por Ele, e para Ele nós servimos, trabalhamos e queremos chegar ao céu de glória. Tanto faz como tanto fez. Verdade.
É triste. Triste, né? É. E a força é pouca, né? É escravo do inimigo, o inimigo faz o que quer. Não é verdade? Sim. Diz aqui. Vamos continuar. Vocês estão todos entendendo o que está sendo falado? A Bíblia declara que aquele que é vencido em algo torna-se escravo de quem o vence. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Viu? Que diz assim, eu vou ler mais uma vez. A Bíblia declara que aquele que é vencido em algo torna-se escravo de quem o vence. A irmã das Neves citou um exemplo de uma pessoa que dormiu ali bêbada na calçada, né? Bêbado na calçada. E ali todo mundo olhava, via. E aquela pessoa estava como se estivesse numa cama confortável. Mas não estava. Ali está servindo de escárnio. Ali não é uma pessoa que serve a Deus. Ali é uma pessoa que está servindo o inimigo. E o inimigo faz o que quer. É triste, é triste. Aí cumpre o que está dizendo aqui. Aquele que é vencido em algo torna-se escravo de quem o vence. Aquela pessoa está servindo a quem? Ao inimigo, ao vício. Está sendo vencido pelo vício. E aí, seja o que for, que tire a pessoa da presença de Deus, da presença de Jesus. Ele está obedecendo aquilo. Né? Não está servindo a Deus, não passou a conhecer a Deus ainda, não aceitou a Jesus ainda como seu Salvador. Então, ele está sendo servo daquilo que está o controlando, vamos dizer assim. O que está o controlando né? E como diz aqui, torna-se escravo de quem o vence. Vence ele todos os dias. Muitas vezes a pessoa até pensa, não vou fazer mais. Mas a pessoa alimenta aquilo, aí não tem mais domínio sobre si. Não tem domínio. Se não der lugar para Deus, se não der uma abertura para Deus, Deus não vai arrebentar o coração dele. Não vai. Tem que dar uma oportunidade, uma abertura para Deus entrar e fazer morada. Amém? Jesus está batendo na porta, como diz em Apocalipse, que Deus está à porta. Está à porta, e a porta é do coração. Não é uma porta literal, assim de madeira. É o coração do ser humano. Vamos continuar. Portanto, como diz aqui, vamos continuar. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de Filho único de Deus. Portanto, ele mudou esta condição e passou a ser o primogênito entre muitos irmãos. Ele era filho único de Deus, era unigênito. Quantos aqui conhecem a palavra unigênito? Unigênito, ele era o único filho de Deus. Após a morte de Cristo na cruz, ele foi mudada essa condição. Ele se tornou primogênito, né? Não, foi falado, ele era o único. E depois ele passou a ser o primogênito, era unigênito. Depois passou a ser o primogênito, né? Unigênito de único, primogênito de o primeiro entre muitos, né? Vocês estão entendendo? Isso, cada um aqui é um dos irmãos, né? Desses muitos irmãos de Cristo. Nós somos uns dos tais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, né? O diabo se assenhoreou do homem e da terra, que havia sido dada ao homem. Mas Jesus veio pagar nossa dívida do pecado e, ao fazê-lo, garantiu a nossa liberdade das mãos de Satanás. Glória a Deus. Como já foi falado no início, que nós éramos escravos do inimigo, mas hoje nós somos escravos de Deus, escravo de orelha furada.
que não é por obrigação. Promete uma cidade celestial e nós cremos. Se nós não crêssemos, nós não estaríamos servindo, não é verdade? Observe quando o apóstolo está falando de sermos tirados do reino das trevas e sermos levados para o reino do Filho de Deus. Em seguida, ele afirma, no qual temos a nossa redenção. Temos a nossa redenção em quem? Em Jesus. A redenção foi o ato de compra do pagamento da dívida do pecado. Como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos exclusividade de Deus. Somos a menina dos olhos do Pai, de Deus, né? Isso é muito lindo, viu? Muito lindo. Enquanto na mão do dono, carrasco, era taca, humilhação, nós fomos comprados por um dono que nos ama, que somos propriedade exclusiva, que na palavra diz que nós somos menina dos olhos de Deus, né? E todos esses elogios ou qualidades é para nós, que o Senhor foi que nos deu. Princesa do Senhor. Sim. É verdade. É porque o linguajar é outro, né? Ainda não tem esse conhecimento ainda. A gente passa a nos tratar melhor. Eu não tinha o linguajar que eu tenho hoje. A forma de tratar que eu tenho hoje. Era bruta das brutas, né? Se eu hoje chamo minha querida, meu bem, isso, aquilo, tudo é um linguajar já formado com o caráter de Cristo. É o novo cântico que o Senhor nos dá. Até que lá fora algumas pessoas nos tratam muitas vezes assim, mas muitas vezes daqui para fora. E nós temos que sentir verdadeiramente. Deus quer, Jesus quer que nós sejamos empáticos, que nós venhamos sentir. Não é só falar, é sentir, né? Esse novo linguajar. Já, né, meu amorzinho? Vamos já concluir. Repetidas vezes encontraremos a ênfase de que Cristo nos comprou para si. E o preço foi o seu próprio sangue. Vamos para a conclusão. E não é ainda mais. Mas já, o que ainda tem para falar já foi repetições, viu? O que tem ainda para ser falado, vai falar de escravos de Cristo. Quem são os escravos de Cristo? Somos nós. Amém. Somos nós, né? O Senhor Jesus conquistou o direito legal de ser o nosso dono. Amo e Senhor.